Fala pessoal, estamos começando mais um Dancast. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu vou falar sobre nossos patrocinadores. DK Store, situado na rua Floriano Peixoto, 643. Madagascar Fitness Food, fica na Academia Fábrica. Academia de Futebol Vivar, fica na rua Carolina Lucas Vaz, número 50, Itu Novo Centro. Olá Ana, seja bem-vinda. Fale um pouquinho sobre você e a gente vai conversar sobre tudo que você tem para oferecer com a sua vivência no mundo esportivo e na sua profissão. Oi, Dan, tudo bem? Bom, meu nome é Ana Luísa Novaes Ribeiro, eu sou psiquiatra, médica, e eu sou uma pessoa que gosta muito de esporte e atividade física de uma maneira geral. E eu acho super importante a gente ter essa conversa hoje, porque o esporte, ele é o que me ajudou a integrar a minha parte profissional com quem eu sou na vida pessoal, né? E eu acho muito bom quando a gente consegue ajudar as pessoas através de uma vivência que você tem, né? Então, para mim, é muito importante estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Legal. Ana, a primeira pergunta que eu tenho para você é: por que você entrou no esporte? Por que você faz tantas coisas? Isso começou na sua infância, na escola, seus pais? O porquê disso? Tá, bom, acho que é sim pra tudo, né? Eu sempre fui muito incentivada pelos meus pais a Legal. fazer atividade física. Eu sempre tive o exemplo do meu pai, né? Acho que desde pequenininha, assim, eu lembro do meu pai indo 6 da manhã pra academia pra fazer uma esteira. Uhum. E acho que a minha primeira lembrança que eu tenho de esporte era quando eu tava no prezinho. E aí eu estudava lá no Pinguinho, aí a gente jogava assim, menina contra menino. Legal. E aí, nossa, era a maior alegria, assim, quando a gente ganhava, porque a tia jogava no meu time. Uhum. Então era incrível, assim. Mas aí você fala jogava era futebol? Futebol. Futebol. Era futebol. É. Tá. Sempre futebol. Não, começou com futebol, Tá. né? E aí eu fiz balé muitos anos, mas aí eu Uhum. pedi pra minha mãe pra sair porque eu não gostava, pra começar o futebol, Mas mesmo. você não gostava do balé ou você queria só jogar futebol? Os dois. Eu odiava balé, Por quê? porque não sei te explicar Era porque eu odiava. muito. Você acha que era muito parado? Era uma coisa muito delicada, uma coisa muito feminina, doía meu pé pra caramba. Tá, tinha certos incômodos, então. Tinha. E aí eu fiz o balé dos 3 aos 11 anos. Ah, você fez bastante Eu fiz tempo o balé. bastante. Sim, sou muito grata por ter feito, Uhum, porque acho que a flexibilidade que eu tenho do balé me preveniu de ter muita lesão. legal. Mas mesmo assim eu achava muito chato. Aí eu Uhum, consegui criar coragem pra minha mãe, né, pra parar de pedir, pedir pra parar de fazer. uhum, E aí eu comecei a fazer o futsal mesmo. Aí eu tá. fazia futsal e ginástica olímpica. Mas aí o futsal também era feminino? Ou Você sabe que eu não lembro, eu acho que era misto no era começo. misto? É. Tá. Eu acho que era feminino, mas eu E ficava mesmo assim, antes e sua mãe jogava com os foi a meninos. favor. Foi. Tá. Desde que eu fizesse alguma coisa, tava tudo bem. Tinha que praticar algo. Isso. E aí eu Uhum, só fui acrescentando, né? Então legal. fiz ginástica olímpica, daí eu competi. Fiz futsal, eu competi minha vida inteira. Uhum. Fiz boxe. Aí eu fiz academia, fiz circo, fiz corrida. Nossa, atletismo. Então Eu você fiz. passou em várias vertentes do mundo esportivo. Sim, De, sim. de tudo isso, ah, quão importante foi para você chegar até a sua profissão? Não precisa falar da profissão, tá? Aham. Mas o que isso te levou à sua profissão? Eu acho que na questão do cuidado, assim, né? Uhum, Primeiro que o esporte eu acho que é a minha válvula de escape, tá, né? Se fica muita energia parada, fica igual a água parada que dá dengue. É entendi. a mesma coisa. O esporte sempre foi pra mim esse lugar só meu, assim, Uhum, sabe? E por mais que eu já tenha feito, assim, muito esporte de equipe, né? Esporte individual, esporte que eu precisava sair de casa, outros que não. entendi. Eu sempre tive esse refúgio, né? Pra descontar a energia que eu sempre Então era a sua tive. válvula de escape. Isso, perfeito. Era Tá. o lugar que eu me E organizo. você sempre foi muito ativa, não vou dizer ativa porque tem a ver com esporte. Hiperativa. Você sempre teve muita energia para Sempre. gastar Sempre tive. desde pequena. Desde pequena. Então, seus pais agradeciam que você ia Com para os certeza. esportes da vida. Sim, sim. E eu era aquela pessoa, assim, que não só fazia os esportes, mas assim, eu ia pra festa, eu ia arrumadinha também, mas eu ia com elástico no pulso, levava um tênis na bolsa, Você já ia meio que preparada para se 100%. tivesse alguma coisa ali, você participar também. Exato. E sempre tinha, né? Uhum. E aí você, a parte profissional, quando você percebeu que você precisaria deixar de praticar alguns esportes para
ter a sua parte profissional? Porque você tentou ser atleta de alguma modalidade? Não, Você nunca quis. não, nunca quis também, não é muito forte, Tá. né? Você tentou, então. Eu Você te eu não tentei, almejava mas alguma eu coisa. quis. Tá. É, desde a 7ª série, assim, acho que dá pra falar. Eu fazia futsal de uma maneira um pouquinho mais organizada. Tá. Daí Então eu já era treinamento treinava, certinho. isso, eu treinava e eu jogava assim, sub-14, sub-15, sub-17, sub-18, eu jogava todas as Entendi, categorias. entendi. Eu até comecei a fazer no Ituano, Uhum. uma época, mas aí depois de um ano assim eu parei, Você passou por clube, então. passei. Tá. Mas foi pouco tempo. Uhum. E aí depois na faculdade eu tive uma coisa muito estruturada, né, a ponto de eu fadigar do futsal, É. né? Eu jogava acho que, sei lá, 4 ou 5 dias da semana, eu tava lá jogando bola. Era muito bom, porque tinha meu time, então era meio que uma família, assim. Uhum. De novo, era um refúgio, né? Legal. Uma válvula de escape. Mas foi chegando no final da faculdade, assim, e foi não dando mais pra dar conta, porque era muita coisa, Tá. né? Então, mas não é que você enjoou. Eu enjoei. Enjoou? Mas eu fui até o fim. Tá. Eu fiz até o último segundo que eu podia fazer, porque Mas tinha na campeonato. faculdade era. Isso que eu ia perguntar. Você disputava campeonatos ou você jogava por hobby, assim, lazer? Era os dois. Então você se vivia sempre. Vivia. Vivia tendo Não era campeonato. treino específico pra você estar no time Era também. também. Também, mas é que assim, não era a nível profissional, né? Uhum. Mas chegou num nível de exigência que, por exemplo, nas férias, a treinadora passava coisa pra gente fazer, ia academia, e Aí passava você tinha treino que de continuar corrida. com o treino, então. Tinha. Tanto que nessa época, assim, eu lembro que eu passei a odiar a corrida. Depois Uhum. de um tempo eu descobri que eu gostava. Mas se você não fizesse, você corria risco de sair do time, então? Não, Tá. não tinha esse risco, mas tinha o risco de eu ficar no banco, que Ah, pra mim acho que era entendi. muito pior, né? Tá bom, É. entendi. Ninguém era vetado do time, Uhum. né? Porque tinha bastante vaga, assim. Mas ao mesmo tempo, pô, Mas e pra ficar jogar, no pra estar banco, jogando, você você tinha que tinha que estar se, bem. se preparar, É, levar a sério ali. isso Tá. E mesmo. como foi conciliar o futebol, o futsal, com o estudo e com a vida universitária fora essas duas coisas? É, hoje eu olho pra trás, eu acho que foi um surto, né? Assim, não sei como eu consegui. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu lembro que durante a faculdade, os treinos eram o que me ajudava a me organizar. Então, por exemplo, eu vou ter prova daqui a X semanas. Pô, já vou ter que começar a estudar hoje, porque Uhum. eu vou ter treino e eu vou ter campeonato e não Aí dá pra você já, parar. meio que você já programava como ia ser Exato. já. E foi assim a minha vida inteira, né? Uhum. No colégio também foi assim, porque eu nunca queria abrir mão de nenhum nem outro, Então, né? essa parte esportiva te ajudou a se organizar para alcançar os objetivos. Com certeza. Foi extremamente organizador na E minha isso foi vida. pela parte esportiva ou é seu? Eu acho que os dois. Os dois? Os dois. Eu sou uma pessoa bastante organizada, assim, Uhum. sabe? Mas acho que o esporte me ajudou a ver que eu era um pouco mais do que eu achava e bastante persistente, né? Tá. Porque quando eu boto uma coisa na cabeça, Aí você eu vai faço. atrás ali. É, exato. E a sua parte profissional na faculdade, com os estudos, foi afetada em algum momento por causa do treino ou não Não, chegou a ser afetada? não, nunca foi. Nunca foi. Então você lidava Não. bem com tudo. Lidava, eu sempre fui uma pessoa muito organizada, assim, Uhum. e muito responsável com os estudos, sabe? E eu conseguia conciliar, inclusive, as festas. Mas eu nunca peguei uma recuperação. Nem na faculdade, Nem na nem no ensino escola. médio, nem nunca. Entendi. Então você não Então, abria mão de uma coisa para ter a outra. nunca precisei. Tá. E quando você saturou do futsal, você procurou algo depois ou ficou um tempo sem nada? Eu procurei. Não conseguiu ficar sem? Não, não teve como. Assim que eu parei o futsal, que foi quando eu me formei, eu vim voltar a morar aqui em Itu, né? Porque eu Tá. não passei direto da faculdade pra residência, né? Uhum. Eu tive um gap aí de um ano. Entendi. Aí eu vim pra cá, e aí foi a época que minhas duas melhores amigas também moravam aqui, né? E aí a gente começou a fazer luta. A gente fazia Muay Thai, e às vezes a gente fazia Jiu-Jitsu também, mas foi Uhum. bem pouquinho, era mais o Muay Thai. Tá. E o kickboxing também. Então a gente revezava entre Aí essas vocês iam coisas. fazendo, Isso. variando. Exato. E aí depois, quando eu passei na residência, né, em Bragança, aí lá eu continuei com Muay Thai. Eu fiz, acho que 4 anos de Muay Thai, Então você assim. gostou. Muito. Eu Entendi. fiz uma luta Você no fez Muay uma Thai. luta Fiz. em um campeonato? Não foi um campeonato, mas era uma luta arranjada, Tipo uma sabe? luta casada? Uma luta casada. Perfeito, era isso. E como foi essa Foi luta? muito legal. É. Foi, mas assim, ao mesmo tempo que eu gostei, porque teve uma baita preparação, Uhum. né? O meu treinador, ele era muito rígido, assim, sabe? Tá. Mas aí depois chegou num ponto que eu me senti meio mal, assim, né? Porque era uma luta que não podia ter nocaute.
E aí Tá. teve, né? E aí eu Aí, ganhei. entendi. A menina não quis voltar pro segundo round, né? Aham. E aí eu me senti meio mal. Falei, não, mas pô, eu sou médica, eu tô aqui pra cuidar das pessoas, aí eu tô aqui E batendo aí na você menina. tá lesando uma pessoa. É, daí nunca mais. E ela não quis voltar. Aconteceu algo na luta ou Ah, eu por bati nela, né? traumas Eu da bati. própria luta? É, Tá. foi isso. E aí, mas isso também te afastou da luta. Não, da luta não, Depois, mas eu não quis mais fazer nenhuma só luta. de participar de lutas pesadas. Exato, exato. Mas o treino você continuou. Continuei bastante tempo. Nossa, eu gostava muito, assim. E Uhum, foi na época da pandemia, né? entendi. Então, eles conseguiam fazer de um jeito que a gente ia treinar de máscara e um treino com 2, 3 pessoas só. Ah, Então, a entendi. gente não parou, né? Então, Uhum, foi uma coisa boa. E, ao mesmo tempo, o meu professor, ele tinha vários atletas que ele formava, né? uhum. E aí, às vezes, quando a gente era mais ou menos do mesmo peso dos atletas, ele chamava a gente pra treinar. Entendi, As entendi. pessoas. Então, era... E aí vocês meio que é, tinham o mesmo nível É, de era treinamento ali? isso. Era meio que isso. Uhum, Então, era muito bom. Porque eu descobri que eu conseguia fazer coisas ali que eu falei, meu Deus, não sabia que eu conseguia fazer isso, entendi, sabe? entendi. E dá uma confiança tremenda, né? Também, Sim, principalmente para mulher, né? sim, Você se sente mais confiante, até para estar em certas ocasiões, certos lugares, você se sente mais confortável. sim, com certeza. Uhum. E acho que até em consulta também, né? Tá. Porque até assim, mesmo dentro do consultório, assim, você nunca sabe o que vai acontecer. Né? Às vezes a pessoa tá completamente fora de si. Então, Uhum. acho que em algum lugar de você, você saber que dá conta de uma situação de risco, Você né? já tá meio Um precavida pouco sobre mais aquilo ali. tranquila. É. Entendi. Então, E outras acaba sendo bom. modalidades, tirando a luta, pós-luta. Teve o yoga que eu fiz junto com a luta, Ah, né? Porque então você também, ia de um ponto ao outro. exato, Entendi. né? Foi na época da pandemia também. Aham. Então, o yoga também foi muito importante, porque eu sabia que era uma coisa assim que ninguém tirava de mim, né? Eu tava ouvindo o podcast que você fez com a Andrea e Uhum. ela fala da bike indoor, né? Sim, sim. E eu fiquei pensando assim, nossa, o meu tapetinho de yoga é exatamente isso. É Era o uma seu coisa momento, era você ali. exata, e eu não preciso de nada. Eu não preciso ter música, eu não preciso nem do tapetinho. Eu Uhum. preciso de um espacinho pequeno que eu caiba, pequeno mesmo, né, pra eu fazer. Porque as coisas estão na minha cabeça já, né? Entendi. Então, nossa, em viagem, assim, é super bom, né? Porque é uma coisa que Você tem esse costume até hoje, então? tenho. É diário? Não, não mais. Não mais. Pretendo, eu sempre pretendo Uhum. começar a fazer de manhã antes de trabalhar, Entendi. mas às vezes eu consigo, às vezes não, né? E Mas é paciência, algo né? que te faz bem, Muito. Eu tá? gosto muito. E você procura fazer quando tem tempo ou quando você tá saturada sobre alguma coisa ou sofre algum tipo de estresse, você Não, recorre, quando dá na telha. tá? Não tem um porquê, Não então, tem. Por assim. exemplo, assim, hoje, essa semana, eu treinei todos os treinos da academia, não quero ir no futevôlei, vou Aí fazer você... yoga, sei lá. Ou então tô com uma dor em tal lugar. Aí, às vezes, eu faço, Então pensando você faz uma naquilo. troca. É, às vezes sim, às vezes eu faço os dois. Uhum. Não tem uma regra. Tá. E yoga, partindo daí, ó, vamos passar por todos os esportes que você lembrar, porque É. você Não, isso é só já... da minha vida depois que eu formei na faculdade, né? Tá. Porque antes disso teve um monte de coisa. Uhum. Mas aí, assim, depois da residência, né, eu fiz o Muay Thai, eu fiz o yoga. E aí depois eu parei a luta, nem lembro por quê. E aí eu comecei o futevôlei, Tá. né? É, faz uns 2 anos já, 2 anos e pouquinho. E aí, por conta do futevôlei, que eu busquei academia de novo. Que eu já tinha feito academia durante a época do Uhum. futsal, assim, mas aí tinha parado, né? Mas parou não porque não gostava. Não, porque foi meio que na pandemia, assim, sabe? Entendi, entendi. E aí não dava pra fazer tudo, né? Uhum. Não dá pra fazer nada, na verdade, né? Não, a gente tava bem limitado sobre Exato, opções. exato. Ainda mais essas de contato, de público. Sim. Aí ficou bagunçado. Uhum. Mas aí eu comecei a fazer o futevôlei no começo do ano retrasado. E aí chegou num ponto que eu falei, nossa, eu acho que eu preciso fortalecer, senão Mas aí você tava sentindo algum incômodo? eu tava me sentindo fraca. Eu tava sentindo como se eu não conseguisse evoluir. Tá. Mas aí Entendeu? você foi orientada por alguém ou você mesmo decidiu? Eu mesma. É. Eu mesma. Eu falei, Nunca não, ninguém te agora eu orientou preciso assim, ir. vai fazer alguma modalidade esportiva, você precisa Ah, fortalecer, treinar. eu tinha isso como um conhecimento de vida, Tá, mas não né? foi Mas nunca foi assim, uma ai, não, indicação agora de você alguém. precisa. Não, não.
Tá. E eu sabia que eu precisava, Uhum. né? Aí eu demorei um tempo, aí eu comecei a musculação direitinho, agora faz 2 anos, Tá. E o né? que mudou de quando você voltou pra musculação pra agora? Na Ana. Nossa, acho que muita coisa. Né? Muita coisa, porque assim, coincide bem com o meu fim da residência. Uhum. Então, quando eu virei adulta, de E verdade aí você mesmo. focou no seu treino. Exato. E por milhões de motivos, assim, acho que desde o estético, né? Não Uhum. de querer emagrecer, mas de querer definir mais a musculatura, pensar na questão da autonomia quando eu estiver mais velha. Então você já tá se preparando pra isso. Com certeza, Tá. né? E eu acho que, assim, você ter uma força muscular te dá uma autonomia tremenda, assim. Uhum. Sei lá, antes de anteontem, meu pneu do carro furou e eu troquei meu pneu do carro. Porque eu sou forte, eu consigo. Sozinha. Agora você acredita Exato. que fosse antes, Eu nem ia tentar. você nem Eu tentaria. acho que não. Ia pedir ajuda. Com certeza. Mas você acha que é só pela força ou pela confiança? Pela De confiança. eu consigo, Principalmente a porque eu, confiança. eu consigo. Isso. Tô É isso. preparada, né? Não é uma questão assim, nossa, eu tô forte, bonita. Não, não é tanto isso, mas Uhum. assim, eu tô me sentindo capaz de Tá. fazer as coisas, Uhum. né? E fora, assim, o benefício que tem na questão da saúde mental, né? Eu me considero uma pessoa muito ansiosa. E aí, se eu Uhum. não tiver essa válvula de escape, E aí você descarrega isso em no qualquer outra coisa que esporte. não é boa. Tá. Exato. Aí você optou pela vertente do esporte, da Exato. atividade física ali. Sim. Tá. Exato. E quando a gente fala da questão assim da saúde mental, né, tem uma linha que eu gosto que é a psiquiatria do estilo de vida. Uhum. E ele coloca ali 5 pilares pra gente ter uma vida boa, né, que é o sono, a alimentação, a atividade física, o manejo do estresse e as relações interpessoais. E aí a atividade física ela entra em dois, né, na atividade física mesmo, Uhum. mas na questão do manejo do estresse. Porque se você não faz isso, você acaba descontando em compra, ou então em bebida, ou então em droga, sei lá, dá pra Uhum. gente. Então, dessas 5 vertentes, aí a atividade física seria mais importante. Ou Não, não não é a mais necessariamente. importante, uma complementa a outra. Tá, mas Tudo isso aí. precisa funcionar, Tá, mas ela né? seria algo essencial. Com certeza. Né? Eu acho que é impossível falar de saúde e saúde mental sem falar em atividade física, Uhum. né? Não tem como. Então, para você, uma indicação seria faça atividade física. Com certeza. E assim, eu acho que é uma coisa que é pra todo mundo, Uhum. mas talvez não em todos os momentos, né? Então, por Tá. exemplo, assim, eu lido com a saúde mental. Claro que se chegar uma pessoa num episódio depressivo extremamente grave, eu não vou colocar pra pessoa que mal tá conseguindo sair da cama uma imposição dela ir pra academia, Entendo. né? Mas ao mesmo tempo, logo que eu perceber assim que ela tá um Que ela tiquinho tá melhor, reagindo. isso, eu vou falar sobre isso com ela, Uhum. né? Quanto antes aquela pessoa entender que isso vai ser bom pra ela e quanto antes ela conseguir pôr isso em prática, melhor ela vai ficar, né? Tá. E essa indicação, você indica alguma coisa específica ou só atividade física e a pessoa decide o que ela quer? Depende muito. Tá. Depende, porque assim, eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação do gênero, né? O Uhum. homem, ele sabe que ele gosta de alguma coisa e ele sabe do que ele gosta, na maioria das vezes, né? Uhum. Então ele tem ali aquele grupo de amigos que joga bola, então ele já tem uma porta de entrada, Tá. né? É mais facilitado isso pra ele. Isso mesmo. Pra mulher, não. Né? Muitas vezes, pra mulher, ela foi desencorajada Uhum. a fazer uma atividade física ao longo da vida. Porque, ai, na puberdade, e aí, sei lá, começou a menstruar, e aí ficou com vergonha de fazer, dava Uhum. testado pra fugir da atividade física, Entendo, entendo. ou ficava com vergonha, assim, ai, eu sou a última a ser escolhida, né? Então tem essa questão. Então, quando é com mulher, geralmente eu sou muito mais delicada, Tá. né, na Então abordagem. a indicação seria de acordo com Com o cada indivíduo pessoa. ali. Exatamente, Tá. né? Eu sempre falo assim, se você não gosta de nada, comece a testar, né? Uhum. Poxa, você já testou tudo na sua vida que você não gostou nada? Às Sim, vezes sim. Que o chega uma gostar de nada é senhorinha. muito amplo e ao mesmo tempo não tem. É igual quando a pessoa fala, não tô pensando em nada. Aham, Tipo, você fala, não tem como não isso, tem. sabe? Em algum momento você tem que pensar em alguma coisa, sabe? Exatamente. E às vezes eu tento sair da caixa, assim, sabe? Uhum. Às vezes chega uma senhorinha de, sei lá, 60 e poucos anos, com shape de senhorinha, assim, e ela fala, não, mas eu nunca fiz nada de atividade, não gosto. Eu falo, tá, se a senhora já tentou lutar,
sei lá, fazer uma natação, fazer uma yoga, Uhum. né? Alguma Normalmente coisa elas vão para acha. hidroginástica, elas gostam, né? Então, e às vezes não gostam. Às vezes Uhum. elas justamente não gostam daquilo que é comum E aí do que é ela acha aceito. algo diferente. Exato. E às vezes ela se encontra na academia, Uhum. né? Às vezes não é tão comum, mas às Sim, vezes mas às vezes acontece. acontece. Exato. E é bom. Quando acontece Sim, é muito sim. bom. É. Você falou sobre a indicação para homem e mulher ser diferente, né? Aham. Você, como mulher, jogadora de futsal, você sofreu com isso em algum momento ou para você foi sempre tranquilo? Seja de amigos, pessoas próximas, família. Eu acho que, assim, por jogar futsal, não teve tanto preconceito, nada Uhum, dessas coisas, né? Assim, se a gente pegar o meu recorte aqui, assim, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada. tá. Então, não. Porque não é normal. Não é o comum. Não a parte comum todo mundo, toda mulher joga futsal. É, Até para ela achar um lugar onde ela possa jogar sim, é difícil. é difícil. Mas, assim, eu sempre fui extremamente incentivada a Uhum, jogar. Então, acho que eu fugi um pouquinho do padrão, tá. né? Mas, assim, sempre teve uma questão de homem em relação a mim quando eu falava que gostava de futebol. Aí já chega com aquele conceito assim, nossa, mas você gosta de futebol? Então fala pra mim que impedimento. Aí sempre Tipo, teve essa coisa mais testava você machista. para saber. E É, uma coisa tem nada a ver com a outra, nada a porque uma coisa ver. é regra do Exato. futebol, outra coisa é jogar, outra coisa é gostar, É, e outra coisa é então, se divertir com aquilo ali, né? com certeza. Uhum, Mas quando eu falo assim da abordagem ser diferente, né? Porque pro homem é mais fácil, uhum, né? Então dá pra ser talvez um pouquinho mais incisiva, tá, assertiva. Com a mulher eu tento ter um pouquinho mais de tato. Né? Assim, entendo. dá pra ver o exemplo na minha casa, assim, minha mãe, ela não gosta de atividade física, mas ela vai, Uhum. né? Assim, meio a trancos e barrancos. Ela faz pela necessidade, Pela necessidade. tá? Exato. Mas você acha que isso é porque ela vê você também? Eu acho que um pouco. Você é um exemplo para ela? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Porque ainda mais agora que eu tô morando em casa com meus Uhum, pais, então eu consigo ser um pouco mais chata, tá. né? E insistir, falar assim, não, mãe, não é pra emagrecer que você vai fazer atividade física, não é isso. Uhum. Mas é porque, sei lá, se um dia eu tiver filho, se eu tiver um neto, eu quero que você consiga carregar o neném no colo, É, igual você fala, né? você tá se cuidando para o seu futuro. Quer Exato. dizer, que você quer envelhecer bem. Sim, Só que você vendo a sua mãe, você quer que ela também envelheça bem. com certeza. E aí você é a incentivadora dela. Sim. E também eu passei por uma situação de ver meus avós, né, Uhum, eh, com um declínio muito rápido da saúde. tá. Então era muito triste pra mim, assim, ver meu avô, que ele era tão ativo, ele foi perdendo, assim, por conta de doenças neurológicas, né? Uhum, Ele foi perdendo a massa muscular, assim, a muito ponto rápido. de ele não conseguir levantar sozinho, Tá. né? Então isso pra mim é muito triste, Uhum, né? Não gostaria de ter que passar por isso de novo, nem entendi. comigo, nem Né, com ninguém próximo. tá, entendo. É, E falando agora da sua parte acadêmica, é, qual a sua especialidade, aonde você se encaixa e o que você gosta, mesmo assim, tá. tá? Escolha a ordem. Bom, então assim, eu me formei em psiquiatria, né? É uma residência que ela é generalista dentro da psiquiatria, Uhum, então eu tô apta a tratar todas as idades e todos os transtornos, tá. né? Não Então é bem, tem é amplo, então. isso Tá, mesmo, desde transtorno de humor até transtorno por uso de droga, tá então bom. tudo mesmo, Uhum. né? Mas eu trabalho bastante com infanto-juvenil, que é uma área que eu gosto, né? Quando eu Foi escolha comecei, sua. foi escolha minha. Tá. Quando eu comecei nessa área, a minha ideia era que talvez eu pudesse mudar um pouco mais fácil a cabeça dessas pessoas Uhum, no intuito de prevenir, né, alguma tá. doença. Não necessariamente só tratar, Uhum. sabe? Mas do conceito Você de pensando nela como um adulto no futuro. isso Tá. mesmo, de poder colocar na cabeça daquela pessoa, de mostrar pra ela que desde pequena você vai ter que fazer uma atividade física, você vai ter que comer bem, Uhum. Para ela né? criar um hábito e ela. Foi o seu caso. É, exato. Você tenta passar o seu exemplo para Isso, ela, mas não necessariamente faça o que eu faço. isso, Você tenta perfeito. ajudar ela pela sua vivência. Exatamente. Eu Entendi. falo assim, eu sei que isso funciona. Uhum. Para você funcionou e é algo bom. Isso. E assim, não só porque funcionou pra mim, mas assim, eu tenho um embasamento científico pra falar Sim, sim. isso, né? Assim, tem livros e livros e livros que Uhum. falam sobre isso, né? Meu sonho é conseguir fazer um estudo sobre isso, né? Do Entendi. impacto da atividade física ou da alimentação
na saúde mental. Uhum. Seria extremamente realizada de conseguir fazer isso, E assim. você acha que com os jovens seria mais fácil esse estudo? Eu pensava que sim, mas aí depois, lidando com os jovens e adolescentes, lidando com adulto jovem, né, e Uhum. outras faixas etárias, aí eu tô percebendo que talvez já não. Mas seria pela maturidade Pela ou autonomia. a autonomia? É, porque o jovem, né, ali o adolescente, a criança, ele tá extremamente influenciado pelo hábito e pela cultura dos pais. Então Tá. eu achava que era só falar com a criança, Uhum. né? Mas não, eu tenho que convencer a criança, o pai e a mãe que ela precisa fazer Então o aquilo. ambiente precisa ser favorável. Exato. Então, e é mais difícil, né? Que se você pegar uma pessoa adulta solteira que mora sozinho, Aham. seria mais fácil, então. É mais fácil. Porque assim, se a Porque daí ela pessoa. muda sozinha aqueles hábitos. Isso, se ela tá vindo pra mim pedindo uma ajuda, né, no sentido de um cuidado, ela vai estar mais disposta a fazer as coisas que eu tô falando pra ela fazer. Uhum. A criança às vezes tá ali a contragosto. É que daí do adulto partiu dele a vontade. A Exato. criança normalmente ela é levada, né? Exatamente. E às vezes, mesmo quando a criança que pede o socorro, por mais que ela até entenda que ela precisa fazer alguma coisa, ela fica submetida ao que os pais podem fazer por ela, E nem né? sempre os pais estão aptos ou com a vontade de ajudar naquele processo. Isso. Quer ver? Vou dar um exemplo, assim, eu atendo muita criança com TDAH, né, que é o Uhum. déficit de atenção e hiperatividade. Tá. E às vezes a mãe usa com aquela criança como moeda de troca o futebol. Então, assim, a válvula de escape daquela criança extremamente agitada é o futebol. Uhum. Ai, mas, sei lá, se você não fizer isso, você vai ficar sem ir no futebol. Então, assim, é duas vezes Aí pior, ela, entendi. porque ele já não consegue se conter de fazer as coisas que ele Uhum. quer. E aí você tira aquilo que é a E a válvula de hora que escape ele tem dele. algo que ele gosta e quer fazer, você. Exato. Né? E, aí- Então, o esporte sai de um lugar só de lazer, Uhum. né? Ele entra num lugar de tratamento E essa também. negociação entre pais e filho, mais do pai com o filho, é muito prejudicial? Pode ser. Porque na minha visão, tá? Uhum. Eu acho algo bem contraditório. Porque não é tão simples assim na minha cabeça. Não, não é. É que eu acho que com algumas coisas pode ser mais simples, né? Eu acho Tá. que, por exemplo, o Dependente do grau de celular, coisas, então. tela, videogame, você consegue lidar mais diretamente com a causa e consequência. Ó, Uhum. você não fez sua tarefa de tal hora, então hoje você não vai poder jogar videogame. Aí isso seria positivo. Perfeito? Acho que não tem problema Faz nenhum. parte da fase educacional ali. Isso, porque a criança não tem o poder de controlar todos os impulsos dela, Tá, porque ela não entende a consequência, tá. né? Ainda mais quando a gente tá falando de crianças com questões de saúde mental, Uhum. né? Agora, o esporte acho que não pode entrar nesse lugar da moeda de troca, Porque o esporte traz um benefício para a criança. com certeza. E até uma coisa que a gente já falou durante alguns treinos que até eu não tinha parado pra pensar assim, mas o esporte pra criança, ele ajuda ela a lidar com a frustração. Né? Sim, Não tem sim, coisa que frustra mais a gente do que o esporte, né? sim. Apesar de ter muito benefício no humor, no bem-estar, frustra, né? A Uhum. gente não consegue treinar todos os dias do mesmo jeito. Às Vai vezes, ter dia que você vai bem, vai mal. É exato, oscilatório ali, né? exatamente. Então, O você tira esporte, a chance da criança o aprender. esporte coletivo tem muito disso. Porque às vezes a sua própria equipe, entre vocês mesmo ali, seu amigo vai super bem no dia e você volta e acha, "Pô, não sei fazer isso. Amanhã você vai melhor do que ele." Aí você fala, olha como eu sou. E Exato, você vai aprendendo não vai ser sempre do mesmo jeito e nem do jeito que você quer. exatamente. E isso é o que frustra, Uhum. né? Porque às vezes você fala, nossa, se você fizesse o que a gente faz todos os dias, em tal jogo a gente teria feito tal coisa e seria muito bom. Entendi. Mas não é, Mas pode né? acontecer e daquele dia você não tá legal e não Exato. conseguir fazer aquilo. Ou você tá num dia extremamente espetacular Uhum. e a pessoa ou as pessoas que estão com você não conseguirem Não tá. encaixar. Que é o normal. Que não dá pra Nossa, e todo aí é mundo tá pior bem todo ainda. dia, né? É, eu não sei o que é pior, na verdade. Daí ainda mais para uma criança ou para um adolescente aprender que é assim, Exato. é bom, É bom. porque a vida vai caminhar para isso, né? Sim, com Caminha certeza. para esse lado. Sim, Hum. como no esporte, como na vida, né? Assim, porque às vezes, por exemplo, eu tô lá no consultório atendendo. Então, eu sou uma pessoa também que Uhum. tá sendo atravessada por questões também de saúde mental, Sim. né? E aí eu vou lidar, às vezes, com a pessoa com um problema igual ao meu, né? E aí você nunca sabe quem vai ser a pessoa que você vai atender naquele dia e como que ela vai estar.
Tá. E no esporte é do mesmo jeito, né? Porque às vezes você tá esperando que a pessoa venha de um jeito, e aí ela tá de outro. E você também tá de E outro aí você tem jeito. que se moldar aquele momento ali. Exatamente, né? Assim, é como se você estivesse indo pra uma prova surpresa, Sim, né? Você vai ter que lidar com a ferramenta que você você tem vai e ver ter que como se que vai ser. virar e ver quão apto você tá para aquilo. E se Exato. não tiver, você tem que melhorar para o dia que acontecer de novo, você tá preparado para a Exatamente. situação, Sim, que é a vida adulta. exatamente. Você sair de casa, nunca sabe se seu chefe vai estar legal naquele dia ou vai Sim, estar pegando no seu pé, se você vai ter um monte de trabalho, se seu caminho até o trabalho vai ser tranquilo ou não, com certeza. sabe? É. E você falou das crianças, né, dos adolescentes. Para você, o que você acha que você consegue ajudar eles hoje, principalmente com essa geração agora, que tende a sofrer mais com consequências psicológicas? Uhum. Antigamente poderia ser que não sofresse tanto, mas também porque não tinha tantos estudos ou tantas distrações, tantas coisas. Sim, Hoje é muita comparação, desde sempre, sim, e isso psicologicamente gera muita ansiedade com e outros certeza. fatores. Onde você acha que pode ajudar mais eles nisso? Eu fico pensando nessa questão, assim, das orientações do estilo de vida mesmo, Uhum, né? Porque é muito fácil pra gente cair numa coisa de comparação. Quando você pega o TikTok, o Instagram, a uhum. pessoa tá postando só, assim, o bom do bom do bom da vida A dela. melhor parte de tudo, né? Exato. E aí, às vezes, eu sou uma pessoa que eu tô estudando numa escola pública, e aí eu quero competir em alto nível. E aí eu vejo no celular aquela menina que vive disso, mas às vezes eu nem sei, Uhum, né? Não vai ter como eu competir, sabe? É entendi. uma comparação, assim, extremamente Tá saindo de lugar injusta. diferente. Exatamente. Né? Então, acho que o que mais dá pra fazer, assim, é tentar tirar um pouco esse pessoal da tela, Uhum, porque isso é muito danoso pra gente, né? Vai estimulando um tempo de atenção cada vez menor. Então, a gente vai gerando uma geração de pessoas cada vez mais ansiosas, com um tempo curtíssimo de atenção, uhum. com um baixo limiar à frustração. Porque assim, se eu não vou ser igual essa menina aqui do TikTok, então eu não quero fazer nada, Aí ela meio sabe? que Que desiste, perde um né? sentido, assim. Sim, fica sem referência, Uhum. né? E é muito triste. E onde os pais entram em, na parte de ajuda? Eu acho que eu fico Como o pai pode pensando ajudar? no limite. A melhor coisa que o pai pode fazer pelo filho é pôr limite, Uhum. que é o que a maioria não consegue fazer. E você acha que isso acontece por quê? Conforto dos pais? Eu acho que também os pais estão distraídos, né? Pelo trabalho, Então, pelas telas. o pai tá meio que sofrendo da mesma coisa que o filho. Isso. Só que é esquisito, assim, porque eu acho que é um lugar difícil de eu falar, porque eu não sou mãe, Uhum. né? Mas eu acho que eu fico meio que como uma ponte, assim, de uma geração, da minha geração, ou um pouquinho mais velha, com uma geração mais nova, que são as crianças e os adolescentes que eu trato, Uhum. né? Então, eu fico tentando ser essa ponte, do pai entender que a criança tem comportamentos que são da geração, e não vai ter como a gente barrar, Tá, mas ao mesmo tempo da criança entender que ela precisa de um limite, entendi. né? E que o pai e a mãe vão ter que pôr esses limites em todos os âmbitos, né? Só Uhum. que aí também entra um outro fator, que os pais não vão conseguir dar limites para as crianças se eles não se dão esse limite, né? Então, por exemplo, assim, Entendi. eu vou tratar uma criança que está num grau de obesidade e ela tem uma compulsão alimentar. Só que aí eu vou atender, o pai e a mãe também são obesos. Então, como é que eu vou cuidar de uma criança Se que, na o ambiente verdade, dela não é favorável. exato. Então, assim, aí é que vem minha dificuldade. É uma família que eu vou ter que tratar a família inteira, E aí você né? consegue trazer esse pai e essa mãe junto a esse tratamento ou Eu tem consigo. mais resistência? Não, tem uma resistência, Uhum. né? Mas às vezes, assim, quando eu não consigo mexer nesse meio, às vezes é a hora que a pessoa me escapa do tratamento, né? E não volta mais, Tá. porque Mas já aconteceu casos de você começar pela criança e mudar a família. já é extremamente comum. E o Tá. contrário também. Eu começo atendendo o pai, aí depois vem o vô, vem o irmão, vem a E tia, aí o ambiente dele vai mudando vai porque ele mudando. melhorou e as pessoas ao redor perceberam isso. Isso mesmo. E é legal, eu gosto quando acontece isso. Uhum. É bom, É satisfatório, né? com certeza. Tá. Porque você vê, assim, tá dando reflexo naquela pessoa. Uhum. E aí parece que vai iluminando os outros pontinhos, assim, sabe?
que já estavam, tipo, meio que perdendo a luz ali, Exato. porque, na verdade, não é nem perdendo a luz, nem acendeu porque não sabia da onde estava. Sim, Muitos deles, eles não percebem onde estão, assim. Tipo, sim, para eles, o mundo certo é o mundo que eles vivem. sim, Seja família obesa, ou família que tem o costume de beber álcool, sim, sabe? Ah, o vô bebia, o pai bebe, o filho, consequentemente, vai beber. E para eles é normal, e ninguém, não que seja alcoólatra, mas é normal beber o álcool. sim. E a hora que um daquele ali quebra esse ciclo, fala, ó, se eu não beber álcool, eu melhoro nisso, e nisso e nisso. Aí pode ser que em Engrena. torno perceba, é verdade, né? Por É, que que eu bebo, né? exato. E às vezes, assim, o álcool tá no lugar da atividade física, assim, que ela poderia estar. Porque, mas isso é por estímulos parecidos? Mais ou menos, porque assim, quando eu vou procurar uma fuga, né? Eu vou procurar alguma coisa que me deixe sem pensar nos meus problemas. Tá. Então, bem grosso modo, assim, o álcool é uma coisa que pode fazer isso, Uhum. numa quantidade pequena, Tá. né? Dependendo da quantidade, aquilo vai ser extremamente danoso. Uhum. Agora, a atividade física também tem esse potencial, né? Ela faz uma liberação de neurotransmissores, de hormônios no cérebro, que você tem uma sensação intensa de bem-estar e você consegue Tá. estar 100% focado naquilo. E o álcool Então, teria seria a mesma coisa, só que em uma proporção pequena? não, mas não foi bem isso que eu quis dizer, assim, no sentido da fuga da realidade Só mesmo. de ter um escape. Exato, Tipo, minha exatamente. vida é monótona, vou, sei lá, vou fazer um churrasco e vou beber. Isso, vou beber pra relaxar, né? Tem Uhum. esse conceito. Cheguei do trabalho Tenho e que. vou beber pra Meu relaxar. trabalho é ruim e não gosto. Aí eu Isso, bebo. Quando a sim, pessoa poderia chegar, colocar o tênis e correr na rua. exatamente isso. Que seria algo bom pra ela daí. Isso. É um mecanismo que a gente fala que é um mecanismo de coping, né? Então, é uma forma de lidar com os problemas. Tá. Então, tem mecanismos que são bons, tem uns que são E deletérios, os dois são né? as mesmas. Se enquadram no mesmo lugar, porém um é positivo e outro é negativo. Isso, perfeito. De uma maneira bem simplista dá pra gente falar Um isso. é positivo e outro é negativo. Isso. E às vezes a gente nem precisa ser tão radical, né, do E a pessoa correr. consegue entender ou isso aí é pelo ambiente e a cultura dela? É uma coisa que é construída, né? Porque assim, para a maioria das pessoas que eu conheço, o normal, você acorda, já acorda estressado, atrasado, vai Uhum. trabalhar. Aí às vezes você nem consegue parar para comer, sai do trabalho, chega em casa cansado, muitas vezes faz uso da bebida alcoólica Uhum. e vai dormir. E essa é a Tá. vida, E aí ele né? acha que isso é normal. Isso é o normal na cabeça daquela pessoa. Uhum. Agora, até você fazer a pessoa entender que aquilo não é normal e que é muito E danoso a pra longo ela, prazo isso vai ser bem exato, prejudicial a ela. com certeza, Tá. né? Então é um lugar que eu gosto bastante de entrar, Uhum. né? E aí, como você gosta bastante, como você lida com essa pessoa? Que é esse exemplo que você deu, que acorda estressado, segue a rotina dele até chegar no álcool para poder dormir. Ali, ele bebe e dorme. É, Porque no outro dia ele vai acordar e vai fazer a mesma coisa. isso, é que assim, depende. Se ela tiver nessa rotina, Uhum. né, como eu falei, assim, e tiver numa questão mais assim de uma depressão, eu vou ter que ter mais tato pra falar isso, né? Não vai dar pra eu Tá. chegar e falar, olha, então você vai ou vai fazer isso Mas ou não não vai ser necessariamente uma bom. pessoa que faz isso tá com depressão. Não, mas às vezes tá. Para entrar num ciclo desse, E isso que é, acaba entrando que num ciclo é de algo um muito episódio prejudicial depressivo. em, vamos dizer, em todo momento do dia, assim, ela não tem um ápice no dia dela. Aham, Algo que é legal para ela que não seja prejudicial. sim. Porque o álcool pode ser legal para ela, mas aí é prejudicial. E é que assim, também depende do contexto, né? Se eu consigo fazer um uso leve a moderado do álcool, Uhum. esporádico, talvez entre num lugar legal, assim, de fazer um social, Tá. entendeu? Mas só. Que Só seria nesse aí contexto. num final de semana e num churrasco de família, por exemplo. Isso. E não Tá. vou dirigir, não tenho problema Hum, nenhum com álcool. Aí fica num contexto ok, tá. né? Mas assim, quando a gente entra nessa coisa de uso diário, ou assim, pra relaxar eu preciso Ou disso, acontece alguma coisa estressante no dia, ele recorre ao álcool. isso. Aí fica uma coisa mais pra linha do patológico mesmo, Tá. né? E se a gente pra pensar, Dan, assim, a gente tá num país que é muito acometido por doença mental, Uhum. né? Então, assim, se eu não me engano, 1/3 da nossa população economicamente ativa tem burnout. 1/4 da nossa população de brasileiros sofre de ansiedade. Entendi. Quase 1/3 sofre ou já sofreu de depressão. Então, assim, são Então, números
bizarros. Meio que quem não tem um vai ter o outro. Isso. Tá. E se você não cuidar, porque fator de risco para ter isso todo mundo tem, Uhum. né? Então, se você não cuidar, em alguma dessas coisas, você vai cair em algum momento. Tá. Entendeu? Como que eu identifico a diferença entre o burnout, uma depressão, crise de ansiedade? Tem como identificar ou é muito Tem. similar um do outro? Não, eu acho que assim, primeiro a gente tem que diferenciar o que é normal do que é patológico, Tá, né? Então, assim, quando eu vou falar numa doença psiquiátrica ou um transtorno psiquiátrico, eu vou falar de um sintoma que está acontecendo há um determinado tempo, que está trazendo um certo prejuízo. tá. E eu tenho que lembrar que aquilo não está sendo causado por outras coisas. Então não pode ser algo que aconteceu numa semana, por exemplo. Não, Uma semana ruim não quer dizer que eu tô com depressão. não. Tá. Né? Talvez assim, se eu tô passando por uma mudança no meu trabalho, e aí eu acabei de ter um filho e mudei de casa, É muita tudo na mesma coisa semana, e eu tô estressante, ansiosa, extremamente normal, normal. né? A ansiedade, o que que ela é, né? É uma preocupação em relação ao futuro, Uhum. que de uma maneira normal, no nível ótimo, ela faz eu me mover. Até é necessário você ter. Perfeito, exatamente. Então, assim, eu sou uma pessoa que me preocupo com a minha velhice. Então, eu faço academia hoje, porque amanhã e depois eu quero estar E bem. isso, quando você se preocupa com a sua velhice, você entra num período de ansiedade ali. Mas assim, uma Não que seja, ansiedade que é o mas normal. que é o normal. Isso, Tá. né? Agora, quando eu falo de um transtorno de ansiedade, né, é uma preocupação persistente em relação ao futuro, Uhum. que tá acontecendo já há mais de 6 meses e tá me trazendo prejuízo, Mas né? aí com uma coisa só, com várias coisas, ou Pode ser os independente? dois, pode ser os dois. Tá. Né? Então, aí que a gente entra nas várias patologias, né? Quando eu falo na ansiedade generalizada, é essa preocupação persistente em relação ao futuro, que tá durando mais de 6 meses, e aí vai afetar meu sono, minha alimentação, minha relação interpessoal, às vezes minha vida sexual, Tá. né? Então, Uhum. tem esse transtorno. Quando eu falo de crise de ansiedade, que é a crise de pânico, aí eu falo de uma patologia que vai estar acontecendo há pouco mais de um mês, porque é mais grave, então o tempo de acometimento é mais curto. E aí é meio que como se fosse algo agudo. Isso, é uma coisa mais aguda. Então Tá. a pessoa vai sofrer desses ataques de pânico, que ela vai ter falta de ar, o coração É acelera. aquilo que a pessoa trava ali. Tá. Isso mesmo. Fica suando frio, né? Sensação de morte, Uhum. sabe? Então esse seria mais a crise de pânico, Tá. que entra dentro do transtorno de pânico, Tá né? bom. E aí é diferente do burnout, que é o esgotamento profissional, que às vezes são sintomas bem parecidos, mas só relacionado ao trabalho. Ah, então daí ele não. Isso não remete à vida particular dele fora trabalho. Isso acaba Tipo, a afetando. família, ele não tem algo que leva, sei lá, aos filhos, à esposa. Então, acaba afetando, né? Porque assim, a gente faz essa Mas aí o diferenciação. início é pelo trabalho. Isso mesmo. Então, você imagina, assim, às vezes é uma pessoa que tá extremamente sobrecarregada no trabalho, Uhum. porque não tira férias faz 5 anos, tem um chefe abusivo, e aí ela começa a entrar nisso, de Tá. começar a ter crise quando vai pro trabalho. Uhum. É claro que essa pessoa, quando chegar em casa, vai descontar na pessoa que tá com ela, Tá, que vai estar entendi. Então irritada. começa antes dele ir pro trabalho. O Isso, dia dele, ele acordou, isso já começa. isso Essa mesmo. ansiedade Perfeito. já começa a mexer com ele. Isso. Tá, Isso mesmo. entendi. E aí, às vezes, a pessoa chega num ponto de ter que ser medicada, né? Uhum. E, enfim, vários outros tipos de E tratamento. sobre o burnout, que eu vejo muito o pessoal falar que é a época do trabalho, né? Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Como a pessoa consegue evitar chegar nesse ponto? Porque, igual você falou, normalmente o emprego é ruim, ou o chefe é ruim, O o lugar. lugar e tal. Aham. E tudo isso faz a pessoa criar ansiedade. Ah, eu tenho que ir para aquele lugar. Isso. Hoje eu vou ter que ir para lá. Como é só trocando de emprego ou tem outras formas? Não, tem várias outras formas, né? Porque eu acho que antigamente tinha muito uma cultura do sofrer. Uhum. Então, assim, é bonito você estar estressado por causa do seu trabalho. Quanto mais tempo eu passar aqui, mais hora extra fizer, melhor. Tá. A gente tá passando por uma quebra desse padrão. Isso não Uhum. tá existindo mais, Que né? bom. Mas os nossos chefes mais antigos, eles ainda pensam assim. Então, Uhum. entra num embate mesmo de realidade, Tá. né? Então, acho que a ideia é que, assim, você entre no trabalho ou numa profissão sabendo que aquilo é o teu sustento.
Mas não necessariamente a sua vida inteira vai depender Tá disso. naquilo ali. Isso. Às vezes, assim, é um meio para algum fim, Uhum. mas ele não é um fim em si próprio, Isso ajuda a entendeu? pessoa a ter um objetivo claro. Com Se certeza. ela tem um objetivo claro, ela fala, para mim alcançar esse objetivo, eu não preciso estar necessariamente neste lugar. Exatamente. Por Tá? exemplo, eu acho que eu consigo até pôr esse exemplo em mim mesmo, assim. É claro que quando eu vejo que um paciente voltou e ele tá melhor, eu fico extremamente satisfeita, né? Uhum. Ao mesmo tempo, vai ter muitos atendimentos que eu vou fazer que não vão ser tão agradáveis, porque às vezes a mentalidade da pessoa, e nem falando de doença, assim, Uhum. da mentalidade mesmo, é extremamente diferente da minha. Tá. E aí nessas horas é que me vem, assim, não, isso aqui é o meu trabalho, né? Uhum. Nem todos os pacientes eu vou conseguir fazer com que eles mudem Sim. algumas coisas que talvez eu pense que eles devessem mudar, Uhum. né? Então acho que dissociar uma coisa da outra Tá. é bem importante, E hoje em né? dia é difícil das pessoas também separar uma coisa da outra. Sim, Porque tá tudo dentro do mesmo pacote. É o que sim, você falou da rede social. A vida é bonita, a pessoa é bonita, ela tem dinheiro, ela vai em lugar legal, ela come em lugar legal. Tudo é legal ao mesmo tempo. aham, Não é a pessoa é bonita, mas, sei lá, o trabalho é ruim, por exemplo. exato, Não, é tudo legal. isso. E aí, como faz para colocar Pra isso para integrar. pessoa? É. Então, isso é uma das maiores dificuldades que eu tenho, até comigo mesma, Uhum. né? Mas assim, eu acho que para integrar tudo isso, primeiro a pessoa precisa saber o que que ela tá fazendo, né? Tá. Então, assim, esse trabalho que eu tô é o trabalho que eu não gosto, é disso que eu faço, ou é o ambiente, Uhum. ou são as pessoas, né? Aí, assim, tem uma série de outras coisas que a gente usa para prevenir o Tá. esgotamento profissional. Então, você ter uma rotina ativa é importante. Você ter espaços no seu dia para ter lazer Uhum. é importante. E não é assim, ai, de final de semana eu vou pra praia. Não, você precisa ter todo dia na tua rotina alguma coisa que você goste. Senão você pira, Até porque né? se você acorda pensando que o trabalho é ruim, ou vai ser ruim, só que se você pensar que depois do trabalho você vai, sei lá, praticar um esporte, que Aham. é seu lazer, você já meio que, tá beleza, o trabalho é ruim, mas eu vou ter uma parte boa dele. Isso. É para isso, então, o Também. lazer. E até assim, Dan, outras partes boas do dia, né? Assim, eu posso estar numa dieta, mas aí eu coloco uma coisa diferente para eu comer no meu almoço que vai Uhum. me trazer um prazer. Buscar o filho na escola, Perfeito! você não tem tempo, mas naquele dia específico você programou que você busca Isso. seu filho na escola. Isso. Ou então, assim, seu Ou trabalho, que eu tenho que ir brinca. de um lugar até outro, pô, no meio do meu dia eu vou ouvir uma música que eu gosto. Uhum. Ou então, entre um aluno e outro, eu vou ficar 5 minutos sentado em silêncio com meus Que pensamentos. seria uma fuga, mas uma fuga positiva. Positiva. Isso, são mecanismos que a gente tem de lidar com o estresse, Tá, né? É isso que, fazendo todos os dias um pouquinho, ajuda a gente a manter algum grau de sanidade mental, tá. né? Então aí seria um mecanismo de defesa? Pode se chamar Não assim? um mecanismo de defesa, mas acho que um mecanismo de proteção. Proteção. Tá. Porque a gente tem fatores de risco e fatores protetivos, Uhum. né? Então, com esses de proteção, a gente ajuda a ter uma vida melhor e mais saudável, Tá, né? legal. E ainda nas crianças, essas crianças, é, como que você faz para elas iniciarem na modalidade esportiva? Seja qual for, mas pelo bem-estar delas. Você vai direto no pai ou vai direto na criança ou é Nos dois. os dois? É que assim, a criança, geralmente, ela já vem fazendo alguma coisa, Uhum. né? Geralmente por causa da Criança é, educação né? física, né? Mas aí eu sempre tento ver na consulta, assim, o que que a criança gosta, para Tá. depois entender o que é possível. Aí você orienta o pai a Isso, ajudar ela nesse caminho, isso mesmo. direcionar ela. E isso, às vezes, por exemplo, a criança, sei lá, nunca foi boa em esporte nenhum, mas ela tem curiosidade por equitação. E o pai tem condição. Então, poxa, testa, né? Não Entendi, custa. entendi. E às vezes é o oposto, assim. A criança é Ela faz louca pra fazer equitação, futebol. mas. Não, assim, é louca pra fazer futebol, que é a coisa mais comum do mundo pro Uhum, menino aqui no Brasil. E a mãe não deixa. Por que que não entendi. deixa? Põe o menino no futebol. Tá, Vai todo mundo entendi. ficar feliz, Sim, sabe? e, e a saúde melhora ali, Exato. Exatamente. tá? E, e pelos pais, você percebe que o futuro das crianças tende a ser direcionado muito no que o pai vive, Eu penso que sim, Dan. sem, não na maioria dos casos, mas
na grande maioria dos casos, Na maioria, sim. É mas é porque mais pela parte cultural. pela parte cultural, isso É. mesmo. A gente, nós, né, como seres humanos, temos essa tendência de estar dentro de uma zona de conforto, e que não necessariamente é confortável. Às vezes o que eu conheço é uma coisa sofrida. Então, pra mim, vai ser muito mais fácil estar naquele sofrimento que é conhecido, Aí né? a pessoa já meio que tá adaptada àquilo ali. Isso mesmo. Então, assim, tudo bem. Eu tô vendo que meu pai é sedentário e ele tá tendo malefício por causa disso. Mas eu também vou ter, porque é assim que a vida É é assim que mesmo. funciona. E às vezes Isso, não conhece uma realidade diferente também, isso mesmo. Ou às vezes eles demoram muitos anos, para né, pra perceber. conhecer. Isso. E só vão se cuidar num contexto de já estarem adoecidos, E como um né? pai pode perceber que, nesse caso, é o pai que está fazendo mal para a criança, Sim. pode-se dizer assim. Como que o pai faz para perceber que ele está fazendo mal para a criança e ajudar essa criança? Dan, eu acho que é muito difícil, porque é mais fácil que a criança adoeça, e aí a gente é que vai perceber em conjunto que as atitudes dos pais não estão sendo tão positivas, Uhum. entendeu? Então você começa mudando aquela criança, Então, isso né? só vai ser resolvido a hora que tiver uma dor. Às vezes sim. Porque enquanto não tem a dor, o pessoal Sim. segue, tende a seguir o fluxo O normal ali exemplo, deles. exato, exatamente. E é triste, né? Porque a gente fica com essa necessidade de só Uhum. vai começar a aparecer uma saúde depois que alguém adoecer, Sim. né? É o caso de quem vai praticar atividade física depois que o médico fala. Ou faz Isso, ou morre. isso. E Aí a aí eu. pessoa vai se cuidar. Daí você fala, é meio tarde, né? Porque se o médico já falou isso aí, você vai se cuidar, mas você Isso, nunca vai alcançar o que você poderia porque você negligenciou grande parte da sua saúde. sim. Mas às vezes ainda dá, Sim. né? Né, no caso da criança, eu falo porque o pai vendo isso, ele olhando e falando, é, eu não me cuido. Se o pai toma esse choque do médico, por exemplo, Aham. ó, se você não se cuidar, automaticamente eu voltaria para casa e falaria, vou mudar tudo, inclusive meu filho. Isso, Porque eu posso passar porque eu escolhi, mas meu filho não escolheu, exatamente. entendeu? Mas é complicado, né? Porque assim, a gente só consegue fazer as coisas a partir do nosso ponto de vista, Uhum. né? Então, assim, poxa, se eu estivesse passando por uma situação assim, de meu pai ter um susto super grande, sei lá, uma patologia cardíaca, talvez eu também pensasse assim, né? Entendi. Mas quando acontece com as outras pessoas, Aí você às vezes elas nem conseguem ter essa noção, não é sabe? perceptível para elas. É, eu consigo dar um exemplo muito triste, assim, eu atendi um cara de 40 anos, que ele tinha ficado internado por conta de Covid, e ficou entubado, e durante a intubação, ele perdeu o pai. Uhum. E aí ele voltou, e aí assim, ele voltou com N patologias, com diabetes, hipertensão, uma obesidade e uma ansiedade. Uhum. E aí quando ele veio na consulta comigo depois de 2, 3 anos, eu falei, bom, o que falta pra você mudar a sua vida, E ele continuava né? igual. Continuou, ele nunca mais voltou, Ah, ele né? Da preferiu consulta comigo, não. continuar a vida como era antes do Antes Covid do que perceber que que dava para precisava, mudar. exato. E sempre dá, né? Pra Uhum. mudar. Eu falo que assim, a única coisa que a gente não consegue dar conta é quando morre. Tá, Né? Morreu, morreu, não tem o que fazer. Até morrer, dá para mudar. nossa, tem coisa pra caramba que dá pra fazer, Uhum. né? Falando nisso, eu lembro aqui de um fato, acho que eu não vou lembrar a idade certa que ela começou. Ela tem 62 anos. É uma senhora americana que ela virou fisiculturista depois de velha, sabe? Aham, Tipo assim, de uma idade bem avançada, onde o pessoal não pratica atividade física mais. E ela começou. sim, Quando ninguém mais fazia atividade física, ela estava começando ainda, sabe? Então, só esse período de vida que ela vai ter pra frente, às vezes vai valer mais do que o que ela teve pra trás, com certeza. E eu sabe? acho que esses exemplos, Dan, é o tipo de coisa que eu mais gosto, assim, até me arrepia de falar, sabe? Uhum. Porque é muito fácil a gente ver os exemplos no Instagram da blogueira que é paga pra isso, ou do atleta. Que a vida dela em torno ali facilita bastante Exato, ela a tá vida é nisso, né? voltada pra isso, Uhum. né? Mas assim, a gente esquece que o esporte não é só pra aparência, pra perder peso, pro tônus muscular, né? O esporte e da autonomia também. O esporte ele libera neurotransmissores na nossa cabeça que são os mesmos que os antidepressivos liberam, Uhum. né? Liberam um fator que chama BNDF, que ele ajuda na neurogênese, então pode até ajudar
a prevenir demência, Entendi. sabe? Então, assim, eu acho que eu quero acreditar que as pessoas não têm noção disso. Porque, assim, poxa, se falasse pra você assim, ó, eu tô com um remédio aqui que não dá nenhum efeito colateral, você vai ter um corpo mais musculoso, né? Uhum. Com menos gordura corporal, você vai ter mais autonomia na velhice, tua cognição vai ficar melhor, tua memória, teu sono, teu humor. Uhum. Você não vai querer tomar aquilo? Óbvio Sim. que você vai. Né? Aí você fala, não, mas é atividade física. Aí você 30 minutinhos por tem que se dia. esforçar ali. Fazer. Exato. Mas aí não é de mão beijada, Aí o né? pessoal quer um comprimido que não traga nada disso, apenas uma coisa. Exatamente. Né? É complicado isso Com daí. E certeza. hoje tende muito a ir para esse lado, né? Que tá cada vez mais fácil. Sim, eu acho que a gente vem, assim, agora de uma geração que é extremamente imediatista, Uhum. né? Só que para algumas coisas na nossa vida não dá pra gente ser, né? Tem Porque que o imediatismo vai acreditar. contra a saúde às vezes, Uhum. né? E o processo de ser saudável é um processo que vai te doutrinar a criar hábitos e cultura para o restante da sua família, Sim. E sabe? pro restante da sua vida também, Sim. né? Porque às vezes, Que, assim, você tá lidando com uma pessoa que começou agora o esporte, assim, e bebe bastante. uhum. Ele vai Ele trocando. vai chegar um momento que ele vai falar, não quero mais Isso, beber, porque tá me atrapalhando, sei lá, meu desempenho, meu sono, alguma coisa ali isso, não tá legal e ele vai eliminando. Até ele isso. chegar no último, que normalmente é algo que ele tá praticamente viciado. Exato. O pessoal, algo que fuma. Tem bastante Também gente que fuma que vira corredor, só que cigarro com corrida não dá muito não certo. É a combina. primeira coisa que a pessoa faz. Fala, "Ah, se eu continuar fumando, não vou conseguir correr." Sim. Sabe? Às vezes é aquela pontinha ali que precisa pra começar a puxar o resto, Uhum, né? E da alimentação também, né? A gente, assim, também a nossa cultura, o pessoal se alimenta extremamente mal, assim, uma fobia de carboidrato, uhum. né? Uma cultura de magreza, de corpo ideal. E aí as pessoas acabam se alimentando mal, mal mesmo, né? Tentando prevenir algo, elas prejudicam. Com certeza. Porque erram, né, no que é certo, no que é bom. Sim, com certeza. E sobre essa cultura da aparência, do físico, ah, quanto ele influencia na parte psicológica do indivíduo. Nossa, eu acho que, assim, muito, né? Não tem como a gente falar de uma pessoa indivíduo, né, se a gente não falar da cultura que a pessoa está inserida. Uhum, Então, assim, as nossas mídias, né, desde muito tempo, acho que desde os anos 70, acho que até desde antes, assim, foi vendido uma coisa que se você tiver aquele padrão de corpo ideal, você vai ser bem-sucedido e vai ser feliz. Pra mulher, né, antes era aquela coisa da pessoa bem magra. uhum, Hoje é um pouco mais da pessoa musculosa, mas ainda tem a coisa da magreza. sim, E pro homem é mais pro lado do músculo mesmo, tá. né? Então foi vendido isso. E aí as pessoas ficam numa obsessão com isso, né? E o que é injusto, porque não é assim, E a rede né? social hoje também é o 90% que ela te entrega, é isso. Sim, Além da vida perfeita, é o físico perfeito. Só que, além de ser o físico perfeito, é padronizado. É exatamente. padronizado. Tipo, o físico Sim, perfeito não é o seu, é o do padrão. isso. Ah, você pode ser forte, mas se você não for forte o suficiente, não vale. Exato. E assim, Né? se isso é uma coisa que é acessível para 5% da população, o que que eu vou fazer com todo aquele resto que tá insatisfeito e frustrado, Uhum, e às vezes até com transtornos psiquiátricos, né? sim. Aí eu vou vender coisa que não funciona, Uhum, né? E aí entra esses chás emagrecedores, aí entra a blogueira falando que você não pode comer chocolate, que você tem que deixar derreter na boca. uhum. As maiores Algo que maluquices, sempre né? coisas que é, não, não sei se eu vou usar palavras, é mais que iluda essa Isso, pessoa para aquilo que ela quer. Que nem se exato, eu vendo, eu quero que você acredite em mim, isso. mesmo eu sabendo que não é isso. Exatamente, porque é extremamente difícil você vender uma coisa que a pessoa vai ter que batalhar pra conseguir, Uhum. né? Eu acho que tanto eu É como você, a atividade gente tá física, nesse lugar. porque o nosso não é algo palpável, a pessoa não pega, Aham, sabe? Igual como se eu vou vender um corpo, falar assim, ah, essa foto aqui, você acha bonito? Acho.
Se eu falar pra você que você vai ficar desse jeito, se você fizer tal coisa, você compra. Sim, Porque você tá vendo. Agora, como que exatamente. eu vendo pra você, ó, se você começar a correr comigo, ou treinar comigo, você vai ter isso, isso e isso e tal. Todos esses benefícios, mas nenhum deles você tá vendo e vai pegar. Sim, Você vai falar, não quero. exato. E assim, vindo dessa sociedade que a gente é imediatista e consumista, Uhum. sempre vai cair pra esse lado, né? Porque é muito mais legal e mais fácil eu te vender uma coisa que, ó, em 30 dias você vai emagrecer 10 quilos. Uhum. Do que eu falar assim, olha, então você tá aqui passando na primeira consulta comigo e eu preciso que de pelo menos aí 1 ano que você comece a fazer as coisas direitinho pra começar a pensar em ter uma melhora estável e tirar remédio. Uhum. Quem que quer isso, Sim. né? E nessa parte da medicação, para você, é difícil é, tirar o remédio da ideia dessas pessoas? É Já que acredito difícil. que bastante gente chegue já querendo um remédio. Sim. E Ou a assim, solução rápida. exato. E em muitos casos é o remédio mesmo. Né? Uhum. Assim, eu tô num pedaço da curva ali, né? Que eu atendo as coisas que são de moderado pra grave, na maioria dos casos, Tá. né? Mas eu sempre tento resistir, assim. Se eu vejo que é uma pessoa que dá pra começar com coisa de mudança no estilo de vida, eu tento, né? Uhum. Quando eu estudo lá os manuais de psiquiatria, ele coloca assim, para transtorno depressivo leve ou para um transtorno de ansiedade, dependendo de como tá, a primeira linha de tratamento pode ser terapia e atividade física, né? Entendi. Mas às vezes a pessoa não tá disposta. Ou então ela tá num grau um pouquinho mais grave. Uhum. Então aí eu vou precisar entrar com remédio mesmo, né? Tá. Mas eu também falo assim, não adianta você tomar o remédio, sentar no seu sofá, continuar levando essa vida e achar que vai ficar tudo Não bem. é só isso que vai resolver. Exato. Vai resolver por um tempo, Uhum. né? Então eu preciso que quando você sentir que tá começando a melhorar, você comece a mudar teus Se hábitos. movimente daí. Isso, porque essa mudança de hábitos que vai levar pra tua vida é o que vai me permitir tirar o remédio depois. Tá. Porque senão depois, assim, vai ser muito raro eu conseguir tirar o remédio e você continuar na vida que você levava antes e não descer de novo, Porque dela vai né? voltar porque ela tava. Exato. O remédio é meio que só o bloqueio ali. Isso, Pra represa não estourar. isso, mais ou menos, né? Assim, Tá. por exemplo, a ansiedade e a depressão. Uhum. Dá pra gente entender como uma mudança na liberação de serotonina, Tá. né? Então, o remédio vai deixar a serotonina, né? Que é o hormônio do bem-estar, do humor, assim, mais disponível, Uhum. entendeu? É, o medicamento faz isso. Você até pode tomar ele o resto da vida, né? Mas assim, se você for tirar o medicamento, eu preciso de outra coisa que supra Ah, isso, entendi. Você precisa, pra entendeu? tirar um, você tem que colocar outro. É Isso, como se tivesse um tijolo, mas você não isso, poderia, não pode deixar sem. exatamente. Você tem que colocar outro no lugar. Exato. E também até, Dan, assim, se você pensa, né? Eu tô levando uma vida que me adoeceu, mesmo que eu me cure daquilo, né? Na psiquiatria a gente não fala de cura, mas vou usar esse Uhum. termo, assim. Tá. Mesmo que eu me cure daquilo, como que eu espero voltar para um ambiente doente e uma vida adoecida e não adoecer de novo? Aí é Entendi. doideira, né? Não tem como. Tá. E vamos ao exemplo do álcool, que é algo mais acessível para todo mundo e muita gente faz uso. Uma pessoa ela tem o costume, eu vou falar viciado, mas tem o costume do álcool. Uhum. Para ela conseguir tirar o álcool, ela tem que colocar outra coisa no lugar. Também Não necessariamente. Não necessariamente. não tem essa necessidade, então. Não, é que vai depender muito, assim. Se for uma Uhum. pessoa que é dependente do álcool, aí geralmente a gente fala numa troca, né? Só que daí Porque o dependente do álcool já entra na parte do ser alcoólatra. alcoólatra ou então etilista. E tem um parâmetro de quantas vezes na semana eu bebo, de quantas vezes eu faço uso de álcool para encaixar ou varia de pessoa para pessoa? Então, mais ou menos, assim. Mais no passado tinha aquela coisa do alcoólatra, aquele que bebe todo dia, Eu sempre né? ouvi isso, mas eu não acredito Isso. nisso porque às vezes você pode tomar uma cerveja por dia e. Então, mas aí talvez você já esteja dependente, né? Tudo que Uhum. entra como algo de uso diário Aí entra já na é questão da dependência. dependência. Tá. Mas aqui, de novo, eu vou falar na questão do tempo e do prejuízo, Uhum. entendeu? Então, assim, tudo bem, talvez ela beba todo dia uma cerveja, mas assim, em algum momento vai aparecer algum prejuízo pra essa pessoa, não é Tá. possível que não apareça, né? Tá. E você sabe, Dan, assim, que eu acho legal a gente alertar, né? Que hoje tem uma coisa que chama transtorno por uso de álcool. Então, não é a pessoa que bebe todo dia, né? Mas às vezes a pessoa bebe uma vez na semana. Só que bebe
O da semana não... Pra não se- arrebentar, assim, aí bebe, Entendi. e aí bate o carro, e aí bate na E namorada, aí sei lá. começa a ter Prejuízo. efeito colateral Isso, por isso. exato. Tá, já ouvi casos assim também. Isso. Que Só é que pra extremamente mim comum, né? já. Mas nesse caso ele também entra como alcoolismo daí? Ele entra como transtorno por uso de álcool. Tá, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas ele entra no mesmo capítulo ali da dependência, Tá, e né? esse caso, aí o tratamento seria Abstinência. abstinência, então. Sim, Puxa, seria. que Pois é. legal, hein? Bem legal pra quem tem Exato. isso. E aí, nesse caso da abstinência, tem alguma medicação? Atividade física? Como que é o. É, a atividade Se des- física e as outras questões, sei lá, uma meditação, uma terapia, sempre vai entrar, vai ser sempre Sempre vai positivo. vai estar. Isso. Mas assim, essa questão do medicamento vai depender de pessoa para pessoa. Tá. Porque às vezes, num primeiro momento, ela precisa de algo que diminua a vontade dela pelo álcool. Então, daí talvez seja legal usar um remédio ali a princípio, Tá, então entendeu? a medicação entraria para inibir Isso, o estímulo que ele tem de isso, para procurar o diminuir a álcool. vontade mesmo, Tá. entendeu? Seria parecido com alimentação. Quem uma pessoa Isso, obesa que isso, não consegue, tem exatamente. transtorno alimentar, Isso. Poderia tá? ser exatamente, inclusive até a gente usa às vezes a mesma medicação, Para né? os dois casos? É. Porque assim, tem uma medicação na psiquiatria que ajuda a tratar compulsão. Então, assim, às vezes você vai tratar a pessoa que é compulsiva por jogo, compulsiva por apostar, Uhum. compulsiva por comida, compulsiva por álcool, compulsiva por sexo, com o mesmo remédio. Porque estimula praticamente o O mesmo. mesmo centro. Tá, É, entendi. é Não, isso. isso é interessante, porque Aham. uma coisa que nem a comida, a gente sabe que faz mal, mas é algo que você ninguém vai te julgar ali por estar, porque a comida vai fazer mal pra você. Você não vai Sim, pegar um carro e bater ou atropelar sim, alguém. perfeito. O álcool já você faz coisas assim, Sim. se torna agressivo, essas coisas. E aí você falar que o tratamento ou a medicação é a mesma, é até inesperado, sabe? Sim. Porque, na minha visão mesmo, uma pessoa que é obesa e tem transtorno alimentar, pô, ela precisa de muita ajuda para ela entender isso. Aham. Já essa outra pessoa, às vezes ela bebe e se torna agressiva. Então não é só um tipo de ajuda, Sim. né? Porque Sim. ela prejudica outras pessoas ao redor. Com certeza, mas eu acho que se a gente pensar nesse exemplo da pessoa que tem um transtorno de compulsão alimentar, por exemplo, Uhum. e aí ela tem os filhos que estão ficando obesos já, né? Aí ela Ela tá, também tá vai levando influenciar para na esse vida da lado outra também. pessoa. Ainda mais se ela negar que aquilo existe. Né? Sim. Por exemplo, assim, eu me considero uma pessoa muito privilegiada, porque, por exemplo, minha mãe, é um exemplo meio é parecido, assim, ela não sabe cozinhar nada, né? Uhum. Então, quando eu era pequenininha, eu tava com fome, falava, mãe, faz alguma coisa pra eu comer, ela fazia salada, né? Tá. Então, isso entrou num lugar pra mim de comfort food, Uhum. né? Às vezes, quando a pessoa tem um transtorno de compulsão alimentar, começa, geralmente, tá? Assim, grosso modo, com aquelas comidas que são mais de conforto. Então, Uhum. assim, é um Big Mac, Tudo que é é um mais balde de fácil ali. pipoca com manteiga, é uma panela de brigadeiro. Entendi. E aí a criança vai crescer com isso. E aí acostuma estar sempre Exato, nisso daí. exatamente. Então, assim, sempre vai ter dano pra quem tá perto, Uhum. né? Não tem como não. Vai, querendo ou não, espalha, né? E isso, a gente é moldado pelas pessoas com quem a gente convive, Uhum. E no né? caso da obesidade, você acha que o sedentarismo é algo mais agravante ou a parte alimentar hoje? Eu acho que é muito difícil dissociar uma coisa da outra. Porque os dois caminham juntos. Com certeza, né? Porque assim, a obesidade, ela é uma coisa extremamente multifatorial. Uhum. Então vai ter a ver com questões psicológicas, questões psiquiátricas. Sim, o meu próximo ponto era esse, porque Isso. eu que eu enxergo hoje também é assim. Todo mundo fala, porque é sedentário, porque come demais, o básico. Aham. Só que às vezes a pessoa, ela começou a ser sedentária ou entrou no sedentarismo e começou a comer demais porque ela era, sei lá, tá com depressão. E Isso. aí ela não quer sair de casa e como ela não sai de casa, ela fica ansiosa e E começa a desconta na descontar na comida. comida. E ela se tornou obesa.
Sim. Então, nem sempre a pessoa é só, vamos dizer assim, preguiçosa, Sim, com entendeu? certeza. Não, e tem milhares de links que dá pra gente fazer com isso, porque Uhum, assim, às vezes é a causa de tudo, às vezes é a consequência, uhum, né? Às vezes aquela pessoa que ficou obesa na vida adulta, né, a mulher, foi porque quando era criança, a mãe não deixava comer nada fora da dieta, uhum. né? Que é uma coisa comum também, Sim, ainda sim, mais pra menina, sim. né? E aí quando ela cresce e vê que ela pode comer tudo que ela quiser, às vezes acaba virando uma pessoa obesa, Uhum. né? Ou então, uma pessoa que já tá um pouquinho acima do peso, ela vai achar talvez o ambiente da academia um lugar extremamente hostil. E aí, como Sim, que eu sim, tiro essa pessoa desse ciclo, né? sim. É complicado. E na parte ainda da obesidade, o que eu percebo é assim, a pessoa ela tá obesa e ela não consegue enxergar isso. Porque ela só vai perceber, não vou falar que ela tá obesa, ela tá acima do peso, Tá. partindo para obesidade. Esse seria o melhor momento para ela perceber. Aham. E por que essa pessoa não consegue perceber isso? Nossa, acho que você me fez uma pergunta que eu não tenho uma resposta, né? Porque eu Porque. percebo que assim, tipo, é que, lógico, eu pratiquei esporte, vivo meu trabalho é esse, né? Aham, Só que eu, assim, eu tô hoje aqui, se eu engordo 5 quilos, eu percebo que eu engordei 5 quilos, claro. sabe? E eu acho que todo mundo percebe. Só que eu acho que nem todo mundo é, é, se incomoda com esse peso, Isso, exato, porque eu entendeu? acho que às vezes tem outras questões na vida daquela pessoa que são mais urgentes naquele momento, Sim. né? Então, assim, não dá pra eu comparar a vida que eu tenho com uma pessoa da mesma idade que eu, que, sei lá, é mãe, Uhum. né? Sim, sim. Então, tem tantas coisas que influenciam nisso que é difícil a gente pegar e isolar, né? Uhum. Por isso que é tão importante uma avaliação individual, caso a caso, Tá. né? Por exemplo, você, quando tá treinando alguma aluna, você consegue perceber que ela tá passando por algum problema psi, ou Uhum. algum problema no trabalho, ou um problema de relacionamento, Sim. né? E aí, às vezes, ela acabou tendo uma troca da composição corporal de uma massa magra para uma gordura, Uhum. e você consegue entender o que aconteceu nesse processo, né? Mas para cada pessoa vai ser de um jeito, Tá. né? E quando a gente, que nem acontece, de eu fazer essa indicação, só que tem uma resistência, tá? Aham. Como é a melhor forma, trazendo para minha profissão, de eu lidar com essa situação, para mim tentar contornar e fazer ela entender. Tem um jeito, como eu devo mostrar para ela a importância disso. Tem. Eu acho que o mais importante é você entender o porquê da pessoa tá fazendo aquilo, Tá. né? Porque daí você vai conseguir puxar, Uhum. sabe? Então, assim, a motivação de cada pessoa é individual, Tá. né? Então, às vezes ela não tá ali pra emagrecer. Ela tá ali pra conseguir levar o neto no colo, Uhum. sabe? Então, acho que é a partir daí que a gente consegue puxar. E dar exemplo prático, né? Assim, olha, você tá fazendo esse agachamento porque daqui a 30 anos, quando cair, não sei o que lá no chão, você vai conseguir pegar. Entendi. Entendeu? Então, acho que é isso, é você entender o objetivo, né? Porque nem todo mundo tá ali pra ter um corpo magro, ideal, Uhum. padrão. Não. Às vezes você quer ter autonomia, Tá. entendeu? E essa parte do saindo da obesidade também, que é duas vertentes bem próximas, porém distantes. Aham, O obeso e a pessoa do físico exemplar que faz essa busca por esse físico e acaba destruindo a sua saúde também, que aham. hoje acontece muito. Sim, Que os dois deixam de ser saudáveis, né? com certeza. Só que esse, ele acredita que ele é saudável, porque o corpo Sim, dele tá ok. Só que nem sempre a parte mental tá ok, porque ele tá obsessivo por aquilo. isso. Isso É, você tem um tratamento também para isso, também. E aí eu acho que é até mais difícil de tratar, porque ela né? acredita que tá Que bem. tá saudável, isso mesmo. Aí a gente começa a falar de uma coisa que é a vigorexia, né? Ou Uhum, então, que também entra junto nesse balanço aí o transtorno dismórfico corporal. A tá. vigorexia é um tipo desse transtorno. Uhum, Então a pessoa tá ali super preocupada com um defeito inexistente ou extremamente tênue do, uhum, do corpo dela. E aí ela ficou obcecada em mudar isso, né? E aí eu até li um estudo sobre isso hoje que ele falava assim: pessoas normais que fazem atividade física perdem mais ou menos uns 30 minutos do dia pensando se o corpo dela tá ok. tá. Né? Todo mundo tem essa preocupação, é normal. Uhum, Agora, assim, pessoas que têm essa questão da vigorexia,
elas perdem cerca de 4 a 5 horas por dia pensando nisso, Então ela passa né? muito tempo com isso. E Muito, ela desenvolve ansiedade. muito, com certeza. Isso é uma maneira da ansiedade aparecer, Uhum. né? E aí, além de ter esse pensamento, ela vai estar pensando na dieta, no hormônio que ela vai usar, porque essa pessoa vai usar Vai hormônio, usar. Em algum né? momento ela vai chegar Com nisso. certeza, né? Então ela, em grosso modo, a pessoa obesa, ela tem um problema para resolver. Ah, assim, que é o É, emagrecer para ser saudável ali. isso, Essa mais ou pessoa, menos. ela tá desenvolvendo outros problemas que ela não precisaria ter. Ah, Isso. É que, assim, a gente fica com a coisa da pessoa desenvolver, mas é uma coisa que é inconsciente sim, até, sim, mas né? ela, essa busca incessante por ter um físico, acontece caso até da pessoa se desconfigurar Isso. por achar que já tá bom aquilo que ela chegou, mas ela sempre quer mais. É, e na verdade, assim, Dan, é uma dificuldade da pessoa em se enxergar do jeito que ela realmente é. Tá. Então, pra ela, assim, ela pode estar, sei lá, com um percentual de gordura corporal de 10% e tá extremamente pesado, assim, de forte. Uhum, Mas a pessoa não tá satisfeita com aquilo. Ela vai entendi. continuar se destruindo pra buscar o corpo perfeito. Então é um Entendeu? distúrbio. É um distúrbio, com certeza. E é bem próximo, pensando, é próximo da anorexia, Perfeito. A questão da que a pessoa não se distorção, enxerga, isso, a distorção da imagem corporal é um dos critérios diagnósticos para anorexia, tá? entendeu? Então, resumindo, todo mundo tem que procurar uma pessoa Isso. para ajudar na saúde mental dela. Isso, eu fico pensando que assim, o mais importante é a gente achar um equilíbrio, Uhum, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, sim. né? Tem que achar um meio termo que para você seja saudável, É porque entendeu? eu vejo assim, que nem no meu meio, né? Essas pessoas saudáveis, elas têm muito algo que falta, assim. Sabe? Você percebe que Aham. por ela buscar tanto uma coisa, tá faltando Isso. outras. Às Exato. vezes falta até um lazer que não seja ela treinar, porque ela coloca meu treino é meu lazer. Só que o treino é meio obrigatório para ela agora, porque ela tá Sim. buscando algo, então não deixou de ser lazer, porque lazer você não vai buscando algo. Sim. Lazer você faz para se divertir, para relaxar. Ah, você Isso. joga bola, mas você não joga bola. Você jogou bola profissional, não é lazer mais, é profissão. Exatamente. Aí começa a ter uma Entendeu? cobrança Aí tem que cobrança. antes não tinha. E eu acho também legal a gente pensar no outro lado da moeda. Porque, assim, às vezes tem a pessoa que tá lá acima do peso, até obesa, mas que é muito mais saudável do que muita gente, né? Uhum, Porque a obesidade, ela é uma questão também que envolve genética, envolve questões hormonais, né? Então, assim, a questão da saúde hoje da OMS não é só, assim, ausência de doença. uhum, É bem-estar psíquico, físico e mental, né? tá. Então, tem uma diferenciação tremenda. Às vezes Uhum, a pessoa tá com os exames e os parâmetros todos normais, mas tá extremamente doente, né? Ela entendi. só não percebeu ainda, Principalmente psicológico, porque principalmente. isso é mais difícil, porque não é Sim, algo palpável e nem visível. exato. E quando a gente fica com essa questão assim da atividade física pelo corpo, só por isso, Uhum. a não ser que você seja, sei lá, bodybuilder, modelo, aí é Trabalho outra com linha, isso aí isso. é. Mas assim, pessoas não dessa área Uhum. que estão lá só pela busca do físico, Um aí isso cara é do extremamente escritório adoecedor. que é rígido com a alimentação, com treino e não tem uma vida social. Isso. Não, Deixa de ser sociável para viver naquilo ali, mas sem ser profissional. isso, fica um meio termo esquisito, né? Uhum. Porque você fica numa cobrança E ele extrema. mesmo se cobra. Isso, e ele sempre vai estar se comparando, né? E, Tá. poxa, se eu pegar pra me comparar, sempre vai ter alguém num patamar Se ele fica de diferente. 4 a 5 horas, você falou? Imagina, sim, No dia fazendo isso, é uma é doideira. uma doideira, Tá literalmente. se prejudicando por nada, praticamente. Exato. Exato, às vezes pra querer conquistar uma coisa que pra ela não tem como, Uhum. né? E É, normalmente ela já tá bem, porque se ela chegou nesse nível, ela tá com um corpo legal, exato. tá indo bem, né? Sim, e eu acho que é sempre legal a gente pensar assim, o a que custo, né? Uhum. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele é um dos meus maiores exemplos, assim, que ele tem duas condições psiquiátricas que são crônicas e super graves. Só Tá. que esse cara vai na academia, ele faz o que tem que fazer direitinho. E aí, às vezes, ele fala assim: ah, não, Ana, eu sei que eu tô um pouquinho acima do peso, né? Mas assim, eu sei que se eu quiser ter um tanquinho, eu vou ter que abrir mão de muita coisa que hoje eu não tô preparado. E aí eu vou na academia não é pra ficar magro, pra ficar Uhum. com esse corpo,
né? Eu vou porque eu gosto e faz bem, Entendi. né? Se todo mundo tivesse essa consciência, E aí o resto vai ter consequência. Ter o seu exato, tanquinho, você ficar com o seu corpo definido, desenhado. É a sim, consequência de bons hábitos. bons hábitos, né? Exatamente, Tá. exatamente. Fica a dica pro pessoal, então, Sim, nada que for exagerado é bom, exatamente. né? É, Porque nem tudo que a gente olha parece que é saudável, na verdade é. E nem exato. tudo que é ruim também é Tão ruim. ruim assim. É olhar pro brócolis. Você olha pro brócolis e fala, brócolis não é muito legal não, mas é bom. É bom, dá uma Às vezes o chance pro gosto é brócolis. bom e os nutrientes Sim. ajudam, mas não é algo que todo mundo fala, eu quero comer brócolis, mas Precisa, né? precisa, A faz vida não parte. é só sobre fazer as coisas que a gente quer, né? Tem que fazer o que precisa. Mas Sim, também não dá pra fazer só o que só o que precisa, senão a precisa. vida fica Você muito tem que ter o chata. equilíbrio em tudo ali. Exato. Tá bom. Isso. Ana, a gente vai finalizando hoje. Foi um prazer conversar com você. Espero que a gente ajude bastante gente, porque hoje as pessoas precisam muito da saúde mental. Não hoje, sempre, mas Sempre. hoje, daqui para frente, mais ainda, devido a tudo que tá vindo e vem ainda, né? Sim, Até inteligência artificial tem agora, daqui a pouco, então, sim. sabe como vai ficar, né? Tá? Se você quiser deixar um recado para alguém, fique à vontade. Tá, não, só queria agradecer mais uma vez de estar aqui, né? E eu fico realmente grata de poder estar falando isso, porque isso eu falo todos os dias para quase todos os pacientes que eu atendo, Uhum, né? Até teve um paciente que falou assim: Nossa, eu nunca imaginei que eu ia passar numa psiquiatra que é tipo a testemunha de Jeová do exercício físico. Eu falei: uhum. é isso mesmo que eu sou, porque eu sei que funciona, Sim, né? e se você acredita e faz e sabe E o as que pessoas me veem traz, fazendo, você tem né? que. Nossa, é extremamente gratificante. Uhum. Então é muito bom poder ampliar a mensagem, né? E passar isso pro macro, Sim, tomara sabe? que ajude bastante Com gente, é esse o certeza. nosso objetivo. Sim, obrigada, Dan. Valeu, Ana. Estamos finalizando nosso episódio de hoje e não esquece de seguir a gente no canal e até mais.